Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 10, que tem como tema para quem o fim tem chegado. É o tema do nosso estudo de hoje. Então, antes de eu falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos aqui para a lição da Escola Sabatina, a lição de número 10, para quem o fim tem chegado. E o verso para áureo ou verso para memorizar, como vocês preferirem, diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aqueles que pensam estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios capítulo 10, versos 11 e 12. Então, nós temos que estar preparados para o tempo do fim. Aquele que diz, eu estou em pé, mas tem que tomar cuidado para não cair. O fim está próximo. Jesus está voltando. Vocês estão vendo sinais acontecendo em nossos olhos. As profecias se cumprindo. Isso fala da volta de Jesus. A Bíblia está repleta de relatos sobre o povo de Deus, que apontam para os eventos futuros e que contém chaves para a compreensão da verdade presente. Alguns desses relatos prefiguram eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes, provendo uma base mais ampla para compreender as profecias de Daniel e Apocalipse. Por isso que eu falo, nós temos que estudar as profecias de Daniel e Apocalipse. Ali fala as profecias que já se cumpriram e as profecias que vão se cumprir. Nós temos que estudar esses dois livros, levar a sério as profecias, estar bem alicerçado nas profecias para vocês, meus irmãos, irmãs, não serem enganados. Nós temos que estudar a palavra de Deus todos os dias, ler a Bíblia. Mas eu não entendo a Bíblia. Não entende? Peça sabedoria a Deus que Ele te dá. É só você pedir com fé e não ficar duvidando. É pedir e esperar que Deus vai te dar sabedoria para você entender a palavra de Deus. Que sem o Espírito Santo, nós não conseguiremos entender a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro espiritual. Precisamos do Espírito Santo. Mas pedir a ajuda de Deus, sabedoria de Deus, com humildade. Com humildade de coração. Aí Deus te dá a sabedoria. Sem violar a liberdade de consciência, Deus pode perfeitamente conduzir os eventos que ocorrerão nos últimos dias, os quais Ele revelou aos profetas. Algumas histórias importantes são bem evidentes como tipos dos eventos finais, porque o Novo Testamento se refere a elas especificamente ao descrever os eventos dos últimos dias, Sodoma e Gomorra, o dilúvio, e assim por diante. Outras histórias exigem reflexão e estudo mais aprofundados para extrairmos delas verdades que recebemos na palavra de Deus. Nas próximas semanas, examinaremos histórias importantes a fim de descobrir o que elas têm a dizer sobre os eventos como a segunda vinda de Cristo, o juízo investigativo, a crise final e muito mais.
Em meio a tudo isso, Cristo é o grande centro, pois ele deve ser o fundamento e o objetivo final de todos os nossos empreendimentos proféticos. Então, Cristo tem que ser o centro. Cristo é o centro de tudo. Cristo está voltando. Todos os dias nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Se nós não estivermos preparados, nós não subiremos com Cristo. Porque Cristo ele vai vir buscar a sua igreja. Ele tem uma igreja aqui na terra fiel. A igreja somos nós. Cristo tem um povo fiel aqui nessa terra que guarda a sua lei, que guarda os seus mandamentos e é fiel a ele. Cristo tem pessoas dentro de outras igrejas, pessoas sinceras que buscam a Deus. Tem. E essas pessoas, vendo a verdade, vão sair dessas igrejas. É sério o que eu estou falando. Vamos para a parte de domingo. A ira do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro em profecia? É Jesus Cristo. Quando ele voltar, Cristo vai trazer a sua ira neste mundo. Para as pessoas que não se arrependeram, que não se entregaram a ele. Cristo vai trazer o juízo, a sua ira. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, sim. Mas Deus também é justiça. A Bíblia nos fala disso, que Deus é justiça, que Deus vai trazer o seu juízo para aqueles que não se arrependeram, para aqueles que não buscaram, para aquelas pessoas que tiveram sua chance de se arrepender. Ouviu o Evangelho de Cristo, mas não quis aceitar. Isso é muito sério. Vai acontecer o juízo de Deus. Pergunta número 1. Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando de repente? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6, verso do 12 ao 17. Vamos ver esse texto. Olha aqui que diz o versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Quem abriu o sexto selo? Jesus Cristo. E o que aconteceu aqui nesse evento? Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está assentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Então, como que é a pergunta? Qual será a reação dos perdidos ao ver os eventos dos últimos dias se desenrolando? De repente. Qual será a reação? Acabamos de ler aqui. Eles gritavam. As montanhas, caiam sobre nós. Essa vão ser a reação dos perdidos quando Jesus voltar. Eles não vão ter para onde ir.
eles não vão conseguir olhar para Jesus, porque eles já vão estar perdidos. Seja quem for, rico, pobre, vai acontecer. A ira de Jesus vai vir sobre aqueles que não se arrependeram, porque ainda a porta da graça está aberta. Ela está aberta, mas nem todos serão salvos. Nem todos vão aceitar a graça de Jesus. Ainda há tempo de se arrepender, de se entregar, porque Jesus é misericordioso. Ele está dando tempo. Mas quando esse tempo acabar, ele fala, está decretado. Voltarei à terra para buscar a minha igreja. Aí, quem foi perdido está perdido. Quem foi salvo está salvo. Pois não adianta mais falar, mas eu me arrependi. Não. Acabou. Os perdidos não perguntarão o que é isso ou quem está por trás disso. Eles parecem saber o que está acontecendo. Eles se referem a Jesus como Cordeiro, mostrando que conheciam pelo menos um pouco a história de Cristo. Eles também parecem cientes de que chegou o grande dia da ira deles, que estão numa situação sem esperança. Quem poderá subsistir? Apocalipse 6, verso 17. Antes do fim, o evangelho será levado a todas as nações da terra. Então, meus queridos, o evangelho está sendo levado a todas as nações da terra. O evangelho de Cristo está sendo pregado, está sendo falado para as pessoas. Quem aceitar o evangelho de Cristo, aceitou Cristo, está salvo. E se arrependeu, está salvo. Porque Cristo, ele quer arrependimento. Primeira coisa, confissão. Confessar os teus pecados para Jesus. Depois se arrepender, não mais praticar o pecado. Depois aceitar a Jesus, se converter de todo o seu coração a Jesus, se entregar a Jesus. É isso que o Evangelho de Cristo faz com as pessoas, mas para aquelas que aceitam a Jesus. Em Mateus 24:14, o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando esse Evangelho estiver pregado a todas as nações, aí então verá o fim. Então ainda a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de você se arrepender, de se entregar a Jesus. Eu sou a igreja, você é a igreja de Cristo. Quando você aceitou a Cristo, aceitou o Evangelho, você tem que fazer o que essa pessoa fez com você. Você levar o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Falar de Jesus para as outras pessoas. Ah, mas eu não sei falar de Jesus. Tem várias maneiras de você falar de Jesus. Você fazer um pão, levar para um vizinho que você não gosta, mas você faz assim, não, eu não gosto daquele vizinho, mas eu vou fazer um pão para ele, eu vou agradar a ele. Fazer um pão, fazer amizade com ele, falar, ó, Jesus, ele te ama, Jesus se entregou por você, ele vai ver mudança em você. Aí o que ele vai fazer? Eu quero aceitar a Jesus como você aceitou. Eu quero conhecer a Jesus como você conheceu. É assim que nós devemos fazer. Levar a palavra, levar o Evangelho, pregar o Evangelho para as outras pessoas. A Bíblia está aí. Está aqui para nós. Aqui a Bíblia está aqui para nós. Nós temos que levar esse Evangelho para as outras pessoas. Você não precisa sair daí lá para os Estados Unidos levar o Evangelho. Não.
Prega o evangelho aí onde você mora, aí no seu bairro que você mora. Fale de Jesus. As 3 mensagens angélicas serão proclamadas a todo o planeta. Ainda assim, pessoas serão tomadas de surpresa, não por falta de informação, mas por causa de sua recusa em crer e obedecer. Essa será a razão pela qual as pessoas estarão perdidas. Está aqui a razão. Vai ser pregadas 3 mensagens angélicas. As pessoas que não estiverem alicerçadas na Bíblia Sagrada vão ficar surpresas. Não por falta da informação, mas por falta do quê? Da sua recusa em crer na palavra de Deus, em aceitar a palavra de Deus. Pergunta de número 2. Que lições aprendemos com a história de Noé? Que lições nós aprendemos com a história de Noé? Vamos aqui em Mateus capítulo 24, dos versos 36 a 44. Olha o que diz aqui. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então Jesus não deixou dia e nem hora quando ele vai voltar aqui nessa terra. Ele não marcou dia e hora. Mas a Bíblia fala que ele vai voltar. O dia e a hora não sabemos. Jesus pode voltar agora. Você está preparado? Eu estou preparado? Então por isso que nós temos que preparar todos os dias. Todos os dias. Falando, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu tenho que estar preparado. Como foi nos dias de Noé. Olha como que era nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens, na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendo isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, como eu falei, Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso que tem que ter um preparo todos os dias de nossas vidas. Se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus, se converter e falar de Jesus para as outras pessoas. Como foi nos dias de Noé? Pessoas casavam, faziam festas, e Noé pregando, Noé falando, olha, Deus vai mandar o dilúvio aqui. As pessoas caçoando de Noé. Ah, velho babão, que velho falando lá pra gente se arrepender, fazendo uma arca, fazendo um barco. Não vai chover aqui não vai vir dilúvio não. As pessoas pensavam assim. Quando Noé terminou de fazer a arca, ele entrou na arca, ele, sua mulher, seus 3 filhos e as noras de Noé. Quando entrou, o dilúvio veio. As pessoas queriam entrar. Não conseguiram. Morreram.
assim será na vinda do Filho do Homem, que é Jesus Cristo. Como nós vemos o mundo hoje? Pessoas se casando, fazendo festas, pensando que o mundo é bom. Não é bom o mundo. O mundo não traz nada de bom para nós. Então, é um preparo que nós temos que ter. Jesus apontou para o dilúvio a fim de nos advertir que sua segunda vinda será uma surpresa para muitos. Assim como o segundo advento, o dilúvio não foi uma surpresa para o mundo por falta de informação. Noé, sabe quanto tempo Noé pregou para as pessoas da época dele? Sabe quanto tempo Noé falou de Deus para eles? 120 anos. 120, sabe o que é 120 anos? Não é 120 dias, não. É 120 anos. Noé pregou para aquelas pessoas se arrependerem, mas não se arrependeram. Noé pregou por 120 anos para um mundo que se recusou a crer. O profeta anunciou o que ocorreria, mas as pessoas simplesmente não creram. E hoje o mundo está assim. Você fala de Deus para as pessoas, eu não quero crer em Deus, não. Eu quero fazer do jeito que eu quero. Eu vou para o mundo. O mundo tem festa, o mundo tem balada, o mundo tem tudo isso aqui que eu quero. Eu vou para o mundo. Mas a pessoa falou, a pessoa não creu. Era assim que as pessoas falavam para Noé, eu não vou crer nesse Deus seu aí, não. Não vai vir chuva, não. Não vai mandar o dilúvio, não. Aí quando mandou o dilúvio, as pessoas batiam, abre a porta, Noé, abre a porta, eu quero entrar, tá cheio de água aqui. Aí Noé não tinha como abrir a porta. Assim vai acontecer na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, a porta da graça se fecha. As pessoas vão querer se arrepender, não vai ter como, porque elas tiveram chance de se arrepender, de se entregar, mas não quiseram se entregar a Jesus. Aí não vai ter mais tempo. Aí os salvos vão para a eternidade com Cristo. Vão viver com Cristo na eternidade. E os perdidos ficarão. É sério isso que eu estou falando. Tem pessoas ainda que não creem em Jesus, que não aceitaram Jesus, mas ouviram o Evangelho e não quis aceitar. É o mundo que nós vivemos. Mas Deus, Ele não vai querer. Ele não força você a aceitá-lo. Ele não força você a adorá-lo. Ele não força você a exaltá-lo. Ele não força você a crer. Ele não força nada. Você tem que aceitar Jesus com todo o seu coração. Aceitar Jesus com amor. Mas Ele não obriga você. É uma escolha que você faz. O mundo é cheio de escolhas. Você pode escolher o que você quer fazer. Eu quero ir para o mundo. Tudo bem, você pode ir para o mundo. Depois as consequências vão vir depois. Você sabe muito bem disso. As pessoas sabem o que é certo, o que é errado. A pessoa sabe que roubar é errado. A pessoa sabe que adulterar é errado. A pessoa sabe que matar é errado. Ela sabe, mas a pessoa faz. A pessoa faz o que é errado. Fazer o bem não quer fazer, mas o que é errado, faz. Era assim no tempo de Noé. As pessoas preferiram não crer que Noé estava falando, preferiu fazer o que era errado. Preferiu fazer as coisas do mundo. Aí veio o dilúvio, matou a todos.
Entretanto, muitos argumentam que os 2000 anos desde que Jesus prometeu que voltaria significam que essas profecias são falsas? Usando a história do dilúvio, Pedro escreveu: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. A cada ano que passa, essa realidade aumentará. Tem pessoas que zombam da volta de Jesus, que zombam: Jesus não volta, não vai voltar. Olha aqui, eu já estou 60 anos aqui, Jesus não voltou. Por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus não viu arrependimento aqui nessa terra ainda. Jesus não viu o arrependimento das pessoas. Não viu. Ainda Jesus é misericordioso. Ele quer ver o arrependimento das pessoas. Ele quer ver a entrega das pessoas. Mas ele não está vendo isso. Está vendo um mundo que as pessoas preferem fazer a maldade. Preferem viver no mundo. Esse mundo que eu tô aqui tá bom. Pra que Jesus voltar? Tô bem aqui? Quer que ele volta não. É isso que as pessoas estão pensando hoje. É isso que elas pensam. Infelizmente, o mundo está assim. Está desse jeito. Vamos para a parte de segunda-feira. O evangelismo de Noé. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo. Isso é verdade. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo. Porque, de propósito, esquecem o que aconteceu no dilúvio. O mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Um número surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador, dos antigos gregos aos maias. Apesar disso, a história de Noé, hoje talvez, seja um dos relatos bíblicos mais ridicularizados. Como previsto, o mundo está deixando essa história de lado, como um mito, ainda que ela tenha sido apresentada de modo claro e explícito no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, Jesus falou no Antigo Testamento do dilúvio e falou no Novo Testamento do dilúvio. E as pessoas falam: é um mito essa história. Essa história é um mito, é uma mentira. Não aconteceu nada. Não aconteceu não. Aconteceu sim. A Bíblia é a palavra da verdade. O que diz? Santifica a tua palavra. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. É uma história real que aconteceu. E está aqui relatada para nós. Pergunta número 3. Jesus disse que a situação no tempo do fim será semelhante aos dias de Noé. Quais condições morais levaram ao dilúvio? Quais paralelos existem entre esses dois momentos da história? Vamos ver aqui, Mateus 24, do verso 37 ao 39. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, lhe nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que se agradam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contentará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra,
e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Por que Deus mostrou benevolência para Noé? Porque Noé era um homem que achou graça aos olhos de Deus. Era um homem que andou com Deus. Era um homem que pregava a palavra de Deus. Enquanto aos outros, Deus viu o quê? Perversidade, maldade, um coração endurecido, um coração para o mal. Por isso que Deus destruiu o homem. E o que Deus encontra hoje aqui nessa terra? A maldade, a perversidade, corrupção, roubo, suborno. É isso que Deus encontra aqui nos homens hoje. É isso daí. Aí vai falar de Deus para ele: não quero saber de Deus não. Deixa esse Deus para lá. É isso que eles fazem. Preferem ser mais amigo do mundo do que amigo de Deus. E Deus achou graça a Noé. Somente Noé. Olha o que diz aqui, Mateus 24, versos 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, o que a gente entende disso? Noé ali construindo a arca, o povo fazendo festa, festejando, e Noé pregando, o povo nem aí com Noé, fazendo maldade, roubando, praticando pecado. Aí Noé terminou de construir a arca, aí veio o dilúvio. Aí as pessoas começaram a desesperar. Nossa, o que está acontecendo? Olha o dilúvio chegando, olha a água vindo. Nossa, agora nós vamos morrer. Noé construiu uma arca. Vamos lá, vamos entrar na arca lá. Noé vai abrir a porta para nós. Aí as pessoas ali batendo: Noé, abre a arca. Não, daí não abriu a arca não. As pessoas morreram ali no dilúvio. Porque tiveram a chance de aceitar, Jesus não aceitou. Aí ficaram desesperadas. Assim será na vinda do Filho do Homem. Assim acontecerá na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus estiver voltando, aquelas pessoas vão ficar surpresas. Elas vão ficar desesperadas. Nossa, Jesus está voltando. Olha Jesus vindo. E agora? Eu não me arrependi. Eu vou me arrepender agora. Não. A porta da graça se fechou. Aí eles vão querer se arrepender. Não vai ter mais chance. Aí aquelas pessoas que se arrependeram, que aceitaram, vão ser salvas. É assim que vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É assim que vai acontecer. Como nos dias de Noé, acontece hoje. Só que é moderno. Nos dias de Noé, mas é um dia de Noé moderno. As pessoas festejando, sem aí com nada. Esquecem de Deus. Há outra ligação importante para o povo remanescente dos últimos dias. Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé. Hebreus 11, 7. Imagine pregar por mais de um século, sem nada para mostrar, além de sua família na arca. Se Noé tivesse sido um evangelista moderno, seríamos tentados a considerá-lo um fracasso, pois sua pregação aparentemente não teve resultado. Então Noé pregou, mas não obteve resultado. E assim é hoje.
Prega, 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 prega. O pregador está lá pregando, mas as pessoas estão avoadas. É assim que acontece hoje. As pessoas estão avoadas. O pregador está pregando, mas a pessoa está com o pensamento lá na festa que ela vai. Que hora que vai ser a festa? A pessoa está com o pensamento lá. Aí você pergunta para a pessoa, mas o que foi falado na igreja? Eu não sei o que foi falado lá. Esqueci. É assim hoje. Faz um teste aí. Quando você for para a igreja, o pregador falou Eclesiastes 12, verso 13. Falou o verso lá. Aí, ele pregou sobre esse verso. Aí você pergunta para a pessoa, o que foi pregado na igreja? Oxi, não sei não. Não sei nem o livro que o pregador abriu, não sei nem um capítulo e versículo, não sei, esqueci. Por quê? Tá voado. Não prestou atenção. É isso que acontece hoje, dentro da igreja. As pessoas não estão prestando atenção na pregação. Ficam com cabeça em outras coisas para fazer. Falar de Deus não é importante. Foi o que aconteceu com Noé. Noé pregou, não obteve resultado. Porque as pessoas não prestaram atenção o que Noé falava. Elas pensavam nas festas, pensavam o que elas iam fazer, o que tinha que fazer para o outro dia. É assim que elas pensavam. E hoje é a mesma coisa. Felizmente, muitas partes do mundo são respectivas. As 3 mensagens angélicas, a pregação da mensagem do remanescente está se mostrando eficaz e muitos estão conhecendo o Senhor. Não chegamos ao ponto de não haver resultado, embora saibamos que chegará o momento em que se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa breve sentença nos conduz pelo ministério final do Salvador, ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Tá vendo? O que eu acabei de falar aqui? A porta da graça, ela não vai ficar aberta por muito tempo. Vai chegar um momento que ela vai se fechar. E quando ela se fechar, aí não vai ter mais salvação. Quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. O evangelismo de Noé nos mostra isso. Leiam a história de Noé. Leiam, mas reflitam. Leiam de novo o texto. Prestem atenção como que era o mundo deles. E ver o mundo hoje, tá a mesma coisa. Como foi nos tempos de Noé, é nos tempos de hoje. Acontece do mesmo jeito. Parte de terça-feira. Agora nós vamos ver aqui a história de Sodoma e Gomorra. Como que foi a história de Sodoma e Gomorra? O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Nós vamos ver aqui. Ao descrever os eventos dos últimos dias, Pedro se refere a uma história fundamental do Antigo Testamento, a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades da planície ficaram famosas por sua o quê? Maldade. E se tornaram o primeiro exemplo de centros populacionais destruídos pelo fogo do céu. Vamos ver aqui. Pergunta número 4. Quais condições morais levaram à destruição dessas cidades? E quais paralelos existem com nossos dias? Vamos ver aqui. 2 Pedro 2, do 4 ao 11. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Deus não poupou o quê? Os anjos que pecaram.
e os lançou no inferno. Eles estão num buraco, esses anjos. Eles estão lá, reservados para o dia do juízo. Quem são esses anjos? Os anjos caídos. Deus não poupou eles. Esses anjos estão perdidos. Eles não têm mais salvação. Eles tinham a eternidade, mas eles perderam. Prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem reservados o quê? Para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-a exemplo do que acontecerá aos ímpios. Tem pessoa ímpia nessa terra. Os ímpios ainda estão tendo chance de se arrepender. Mas se os ímpios que estão aqui nessa terra não se arrepender, eles vão morrer. Como aconteceu em Sodoma, Gomorra. Foram reduzidas a cinzas. Caiu fogo lá em Sodoma e Gomorra. Porque era uma cidade má. Uma cidade que não temia a Deus. Mas livrou Ló. Por que livrou Ló? Porque Ló era um homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne, desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Então é isso que vai acontecer. Vai ter a destruição dos ímpios quando Jesus voltar. É claro isso. A Bíblia nos deixa claro que os ímpios vão ser destruídos, que os ímpios que não se arrependerem. Por isso que Deus ainda não fechou a porta da graça. Por isso que Deus ainda está deixando o arrependimento. Mas quem não se arrepender, infelizmente, vai ficar aqui. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias, por meio do relato de Sodoma e Gomorra, é clara. Um dia os ímpios serão destruídos. O pecado é enganoso, pois nos cega para o real estado de nosso coração, escondendo nossas transgressões sobre uma camada de autojustificação, enquanto somos rápidos em reconhecer os pecados dos outros. No mesmo capítulo em que Deus falou sobre quanto o amor derramou sobre sua nação, ele advertiu de que, embora não tenha cometido os mesmos pecados, se corrompeu mais do que Sodoma. Israel se prostituiu e cometeu adultério espiritual. Imagine a surpresa do povo ao ouvir que era mais corrupto do que cidades famosas por seus pecados. Isso não é novidade, não apenas com o castigo, com o antigo Israel, mas com toda a humanidade. Paulo apresentou uma longa lista de pecados humanos que poderia ter sido escrita com base nos jornais de hoje. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso do 18 ao 32. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção de criar sentimentos de superioridade entre os judeus, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade de seus pecados. Natã fez a mesma coisa
quando contou a Davi a história de um homem rico que havia roubado a cordeirinha de um homem pobre. Com essa história, o furor de Davi se acendeu, que está lá em 2 Samuel, capítulo 12, verso 5, porque a injustiça parecia evidente. Mesmo assim, Davi só conseguiu se ver na história quando Natã declarou: esse homem é você. Essa história está lá em 2 Samuel 12, verso 7. Fala de Davi. Davi, o que ele fez? Ele roubou a mulher de Uria, Batseba. Ele adulterou e cometeu homicídio. Ele mandou matar Urias para ficar com Batseba. Isso tem a ver com a história da cordeirinha. Que a cordeirinha, que ele ficava de um homem pobre. O homem pobre cuidava dessa cordeirinha. Ele ficava junto com ele, dormia com ele, comia com ele. E esse homem rico foi lá, roubou a cordeirinha do homem pobre. Essa história tem a ver com Davi, que ele roubou a mulher de Urias, Batseba, para ficar com ela. Por isso que Natã falou essa história para Davi e falou: esse homem é você. A Bíblia não é dirigida principalmente à sociedade como um todo, mas o povo de Deus. Quando vemos pecados hediondos descritos em passagem como Apocalipse 13 e 17, isso é uma advertência de que nós também podemos cair nessa armadilha. Você só cai nessa armadilha se você quer. Se você, a partir do momento, quando você começa a entender o que Deus quer que você faça, a vontade de Deus na sua vida, você não vai praticar essas coisas imorais. A história de Davi está de exemplo para nós. Davi fez coisa errada sim, ele pecou, ele adulterou e cometeu homicídio. Mas Davi, ele sabia pedir a misericórdia de Deus. Naquele momento, quando Natã conta aquela história para ele, Davi, ele se ajoelha no chão e pede a misericórdia de Deus. E Deus perdoa ele. Mas as consequências do pecado que Davi cometeu veio para ele. Veio para ele. O pecado traz consequências. As escolhas que nós fazemos traz consequências para nós. Se você rouba, o que acontece com você se você rouba? Você vai lá, rouba uma loja. O que acontece? Você sabe, se você roubou, você vai preso. Se você mata uma pessoa, você vai preso. Então é isso que acontece. As consequências vêm. Nós sabemos disso. Nós sabemos diferenciar o bem e o mal em nós. Vamos para quarta-feira. O juiz de toda a terra. Pouco antes da destruição de Sodoma, um episódio curioso ocorreu nas planícies de Manré. Deus visitou Abraão e prometeu que ele e Sara teriam um filho, de cuja descendência viria o Messias, Jesus. De fato, veio a linhagem de Abraão, que está lá em Gálatas 3, verso 16. Então a história repentinamente se volta para a questão das cidades ímpias da planície. Pergunta número 5. Leia Gênesis, capítulo 18, do verso 17 ao 32. O que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus e a maneira pela qual ele planeja lidar com o mal? Deus não deve explicações, mas escolhe revelar seus planos e motivações para a raça humana. Como escreveu Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Pegar um exemplo. A história de Nínive. Profeta Jonas. O que Deus fez com ele? Deus falou para Jonas. Revelou para Jonas. Jonas,
você vai lá em Nínive, você vai levar a minha palavra lá para os ninivitas se arrependerem, porque se eles não se arrependerem, eles vão ser destruídos. É um resumo que eu estou fazendo aqui. Aí depois você sabe, Jonas não obedeceu, Jonas não quis ir, Deus fez uma tempestade no mar, um vento muito forte, os marinheiros ficaram desesperados, Jonas pulou e foi engolido por um peixe, e lá dentro da barriga do peixe, Jonas se arrependeu, e Deus fez o peixe vomitar Jonas na praia. Aí Jonas foi lá para Nínive, pregou a palavra de Deus, e os ninivitas se arrependeram, e Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque eles se arrependeram, se entregaram a Deus com a pregação de Jonas. É assim que Deus faz. Deus primeiro revela o que vai acontecer aos seus profetas, depois seus profetas vão lá falar para o povo. Assim como Jeremias fazia. Jeremias era um profeta, ele foi lá, falou da palavra de Deus para o povo, e o povo não se arrependeu. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu lá e levou o povo para a Babilônia, onde o povo ficou escravizado lá 70 anos. É assim que Deus age. Primeiro ele fala para os seus profetas, e os seus profetas vão lá anunciar para o povo, ó, se arrependam. É assim que Deus age. Olha aqui, ó, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou que a única coisa certa a fazer seria informar Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, dizendo o que ele iria testemunhar em breve. Deus permaneceu com Abraão enquanto os 2 anjos foram à cidade ímpia para chamar os que atenderiam à advertência. É impossível não pensar nos anjos, simbólico do Apocalipse, que realizam a mesma tarefa nos últimos dias, chamando o povo de Deus que vive em Babilônia para sair dela. Está lá em Apocalipse 14, versos 6 ao 12, e Apocalipse 18, versos do 1 ao 4. Enquanto a advertência final era proclamada, Deus conservava com Abraão sobre o que estava prestes a acontecer, e ele voluntariamente se sujeitou às perguntas do patriarca. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, disse Abraão. O juiz de toda a terra não faria justiça. Abraão não estava apenas avaliando o caso de Sodoma, mas também examinando o caráter de Deus da mesma forma. Antes que venha o fim, Deus abrirá os livros do céu, que está em Apocalipse 20, verso 4, e do 11 ao 15, permitindo-nos investigar as evidências antes que ele faça descer fogo sobre a terra. Teremos 1000 anos para obter respostas para as nossas perguntas ainda não respondidas. Antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve em cada um e por quê. O que isso diz sobre seu caráter, sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber essas coisas. Então Deus, ele vai trazer a justiça aqui. Como Abraão falou com Deus. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Por quê? Tinha Ló, que era justo era um homem justo. Era um homem que não fazia maldade. E quem saiu de Sodoma e Gomorra? Ló e suas 2 filhas. A mulher de Ló, ela ficou... mas eu vou sair de Sodoma. Eu tenho uma casa boa aqui. Eu tenho casa boa, tenho tudo bom do melhor. A mulher de Ló ficou assim, com esse pensamento. Aí o anjo falou assim, vocês vão sair de Sodoma, mas vocês não olhem para trás. Quando a mulher de Ló olhou para trás, o que ela virou? Uma estátua de sal. Ficou lá parada. Só saiu Ló e suas 2 filhas de lá.
Deus revelou a Abraão o que ia acontecer. Primeiro ele fala para os seus profetas. Aí Abraão intercedeu para tentar salvar Sodoma, porque tinha seu sobrinho Ló lá. E Ló saiu de Sodoma. Vamos para a parte de quinta-feira. O juízo pré-advento. A descrição do juízo encontrada em Daniel 7 apresenta um vislumbre por trás do véu, uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo o problema do pecado, enquanto redime os que desejam viver em aliança com Ele. Pergunta número 6. Leia a descrição do juízo investigativo em Daniel 7, dos versos 9 ao 10, versículo 13, 14, 22, 26 e 27. Qual é o foco nesse juízo? Qual é o veredito dado no fim do processo? O que isso nos diz sobre o plano da salvação? A Bíblia destaca que a raça humana é julgada pelo Senhor. Deus há de trazer o juízo a todas as obras, que está em Eclesiastes 12, verso 14. Vou ler aqui para vocês. Pois Deus trará o julgamento, tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Então nós vamos ser julgados por Deus. O que você fez de bom, o que você fez de mal, o que você fez de escondido. Nós não conseguimos. Você não pode, você faz alguma coisa ali, Deus vê. Deus vê tudo. Deus sabe o que você está fazendo agora. Não adianta você esconder de Deus, não adianta. Paulo nos lembra de que não devemos julgar uns aos outros, pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, que está lá em Romanos 14, verso 10. Deus não precisa de registros para saber quem está salvo ou perdido. Deus não precisa disso. Mas as criaturas têm pergunta, inclusive os anjos, que têm examinado o plano da salvação ao longo do tempo. Eles testemunharam a rebelião de Satanás e viram 1/3 dos anjos sendo expulso do céu. Apocalipse 12, verso 4. E agora Deus traz os seres humanos à sua presença. Ele abre os livros e permite que seu povo veja tudo. A história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra, que é um tipo de juízo, apresenta algumas ideias importantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam evidentemente sendo investigados. Deus mencionou que o pecado da cidade lhe dera uma reputação tal que o clamor contra ela era grande. Gênesis 18, verso 20. Mas não foram apenas Sodoma e Gomorra que foram investigadas antes de sua destruição. Deus também deu a Abraão a oportunidade de examinar se ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Entretanto, quem aparece em meio ao juízo celestial de Daniel 7 é o Filho do Homem, Jesus Cristo, Daniel 7,13 e Mateus 20, verso 28. A presença dele é a única razão pela qual esse juízo é a favor dos santos do Altíssimo. Daniel 7, verso 22. E somente a perfeita justiça de Cristo que leva seu povo a ser aprovado no juízo. Então é a justiça de Cristo que ele vai trazer a esta terra. O que vai acontecer? Nós estamos sendo investigados. Tudo que está acontecendo, tudo que a gente faz está sendo anotado. Está anotando tudo. Está sendo escrito lá no livro que tem lá no céu. Ah, você fez uma coisa encoberta ali. Ah, mas minha mãe não vai ver, meu pai não vai ver, minha esposa não vai ver o que eu estou fazendo. Mentira, Deus está vendo. Não tem como você fugir de Deus. Tudo que você faz, Deus está vendo. É um juízo pré-advento. Nós estamos sendo investigados.
O que você está fazendo de bom, o mal, o encoberto? Está sendo anotado tudo. Então esse, meus queridos, foi a lição da Escola Sabatina, de número 10. Para quem o fim tem chegado. E eu falo aqui para vocês, estou encerrando. Nós temos que se entregar a Jesus hoje. Você ainda tem a chance de se entregar, de se arrepender, de se converter a Cristo. Porque ainda a porta da graça está aberta. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana na presença de Cristo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações. Amém?